para sempre, amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, com insondável de seus caminhos, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondável seu juízo e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos dando continuidade ao nosso culto nesta noite. Eu convido a igreja a se colocar de pé para nós estarmos orando ao nosso Deus, agradecendo a Ele por que o Senhor até aqui tem nos sustentado, tem nos livrado de todo o mal. Vamos orar, meus irmãos. Santíssimo Deus que estás nos céus, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem, ó Pai, feito nas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por mais um momento na Tua casa, ó Pai. Ó Deus, nós queremos neste momento, ó Deus, te apresentar, meu Pai, diante de Ti, Senhor, e te pedir, meu Pai, a Tua direção, Senhor, para as nossas vidas. Ó Deus, abençoa, meu Pai, neste momento, ó Deus, cada um dos Teus servos, ó Pai. Sê conosco, ó Deus, e nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Vamos continuar com o nosso Ministério de Louvor. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Jesus chega a dizer que quem quer ser o primeiro tem que ser o último. E
quem quer ser exaltado tem que se humilhar na presença dele, na presença do Senhor. Ele sim que nós devemos se humilhar. Às vezes nós queremos se humilhar para as pessoas, para homens, e esquecemos de se humilhar para o Todo-Poderoso, que pode nos honrar e pode nos colocar em posição de grande. Se nessa noite você deseja se humilhar para os Reis dos Reis, abra o seu coração e vamos cantar essa canção junto conosco. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. E o quê? Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar. Olha pra mim, como eu preciso, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. O quê? Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar. Olha pra mim, mas eu preciso, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que siga sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que siga sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar. Do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Amém. Graças a Deus. Nós precisamos do cuidado do Senhor a cada dia. Vou cantar mais uma canção. Eu espero que vocês me ajudem. Aí, como eu falei mais cedo, para vocês ser a segunda voz aqui junto conosco. E vai me ajudar. E essa música ela fala que o nosso Deus é um Deus forte. É o Jeová Rafá. E nesse Deus há poder. Esse Deus é poderoso. Amém. Vamos lá.
Ó Deus, tu és meu Deus, Deus forte, o grande eu chamo. Jesus, teu nome é precioso. Ei, perdi a letra. O nome sobre todo pelo qual existo. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus. Amém. Direi, Deus, a minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chama, chama, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová, meu Senhor, que pequeno Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, tudo governa. O pastor de Israel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. É com vocês agora, Jesus. O nome sobre todo pelo qual existo. Direi, Deus, a minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chama, chama, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Que cura toda dor, de pequeno Yahvé. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa, Jeová, Deus, cura toda dor. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. E o que? Tudo governa. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, que foi para Ele. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Queria convidar os amados a colocar de pé para a realização da leitura da Palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 16 ou 15, Luiz? 17. Vamos acompanhar aqui pelo telão, 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 11 até o 17. Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício.
Se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, fazendo segundo tudo que lhe ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor que governe em Israel. Amém? Podeis sentar. Nós queremos agora pedir, queremos conhecer neste momento os nossos visitantes, e aproveito aqui para registrar a presença ilustre do pastor Marcílio e sua esposa, que hoje nos visita nesta noite. E demais visitantes, eu queria pedir aqui do meu lado esquerdo, se tem alguém que não é evangélico, que é de outra igreja, que nos visita nesta noite, que possa estar dando sinal para nós podermos conhecê-los. Amém. Meu lado direito, se tem alguém também do meu lado direito que nos visita nesta noite. Amém. A igreja tem uma saudação especial para os nossos amigos e visitantes nesta noite. Qual é essa saudação, amada igreja? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre e fiquem conosco. Amém. Nós queremos neste momento agora, nós vivemos na nossa igreja tempos de missões, campanha de missões nacionais. O tema da nossa campanha, Jesus Cristo é a única esperança. Eu queria que a igreja, a amada igreja, falasse em voz alta juntamente comigo. Jesus Cristo é a única esperança. Somos a única igreja batista em toda a região da Zona Leste. E o nosso desafio aqui foi apresentar esse Jesus maravilhoso que traz esperança. Quando nós chegamos, a violência que era tensa, era muito grande. Diante disso, nós convocamos a igreja que nós encontramos a orar, a buscar a Deus em favor dessa situação, para que o Senhor pudesse nos ajudar também nesse processo. E nós motivamos a igreja a avançar e não a recuar, que a oração mudaria toda a história. E Deus mudou a situação. Diminuiu, toda aquela violência, diminuiu toda aquela situação de medo, de aprisionamento das pessoas. E a igreja pôde ver ali na prática o resultado da oração. Quando nós chegamos aqui, nós tínhamos uma capela de madeira e aonde ela já estava tendo necessidades de trocar. As paredes já estavam estufando. Enfim, nós desafiamos a igreja a construir uma nova capela e Deus começou a movimentar o povo na questão da contribuição. A igreja não parou de ser uma igreja missionária. O investimento em missões não parou, pelo contrário, ele aumentou e Deus começou a mostrar grandes coisas através disso. A Pamela chegou na igreja num chá de mulheres. Ela vem de uma história de vida bem sofrida e ela estava, na época, morando com o Júnior, estavam morando juntos. E através de um encontro de mulheres foi onde eu conheci a esperança e tive o prazer de convidar o meu esposo. Eu vim num culto, gostei da Igreja Batista Missionária
Voltei no próximo culto, no domingo seguinte, e nisso eu aceitei Jesus através de um abraço que eu recebi, e eu senti que foi algo espiritual mesmo, vindo de Deus. E eles começaram a trabalhar, a servir ao Senhor aqui conosco. Hoje eles são líderes da igreja, hoje eles são diáconos aqui na comunidade. Então o Senhor tem nos abençoado, porque eles serão novos multiplicadores, novos treinadores, e em nome do Senhor Jesus, líderes que levarão a semente do Evangelho até os confins da terra, aqui no Rio Grande do Sul. Deus nos deu um presente de poder ver a igreja num nível maior de fé. Ver eles presenciando tudo isso que Deus está fazendo, eles estão dependendo mais de Deus, aprendendo a depender mais de Deus. Eu sei que nós sabemos que isso é mão do Senhor, né? Deus tem nos dado líderes abençoados. Hoje, o nosso objetivo é terminar essa capela e fazer com que esse ambiente aqui seja um ambiente ainda mais acolhedor, até porque ela é uma capela maior, né, onde Deus tem nos mostrado que aqui vai ser um local onde mais pessoas serão alcançadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E por tudo isso, cremos que Jesus Cristo é a única esperança. Vamos mais uma vez para o nosso Ministério de Louvor para estar entoando mais 2 louvores. Sim, neste momento os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas, também os nossos amigos, que assim tiverem o desejo de estar ofertando, durante o primeiro louvor podem estar depositando seus dízimos e ofertas. Logo após o segundo louvor, eu queria convidar o nosso irmão Germi para estar orando pelo pastor que trará a mensagem nesta noite. Não pedi para você ficar de pé não, pode ficar sentado, mas quem quiser ficar em pé pode ficar à vontade. Aleluia, glória a teu nome, Senhor. Deus, eu ouço a tua voz chamando por meu nome, para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome de quê? É o que mais quero ter da tua presença. Te quero, Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu é a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando por meu nome, para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, da tua presença. Meu maior prazer, te quero, Deus, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença.
o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei, eu te louvarei. Fiquei mais do que o ouro e a prata. Por quê? A tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de adorar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida, Deus, que me sustenta. Oh, oh, oh. Glória a Deus, como é bom louvar esse Deus. Você sabia que tem um Deus que cuida de você? Mesmo que você esteja sofrendo, chorando por dentro, mas Deus lá está te perguntando: não precisa chorar não, meu filho, que eu estou cuidando de você. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que faz o quê? E jamais te esquecer. Ele sabe de tudo e você tá passando, e mandou te dizer o quê? Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. É verdade. Lembrar de quando os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E o quê? E onde eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde eu colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, é verdade. E levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer e vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Agora o coral mais bonito do mundo lá. Não para, quem cuida de você não dorme. Levanta, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.
Oh, glória. Seu Deus Pai Celestial, queremos te louvar, Senhor, por essa noite. O Senhor nos conceder a oportunidade de estar aqui, vivos, com saúde, para te louvar. Como disse este cântico, nem era para nós estarmos aqui, mas o Senhor Jesus morreu na cruz para nos dar vida, e vida eterna, vida com abundância. Nós somos gratos, Pai, porque o Senhor nos reuniu em família, no corpo de Cristo, teu Filho. Pai, neste momento queremos te suplicar, te rogar mais uma vez pela administração da tua palavra, Pai, pela qual nós fomos um dia alcançados e salvos pela fé. Que em nome de Jesus Cristo, teu Espírito Santo conceda a fé, a revelação, o entendimento no coração e na mente de cada pessoa nesta noite. E que teu servo, pastor José, esteja aqui um instrumento, um profeta do Senhor, para falar aos corações, revelar o segredo dos corações que aqui estão, e que o Espírito do Senhor convença a todos nós que estamos aqui a fazer, a praticar aquilo que te agrada, aquilo que realmente para a qual nós fomos criados. Propósito do Senhor de te louvar e de agradecer, Pai. Obrigado por essa noite e conduz-nos nessa ministração aqui, nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça e paz seja com todos. Amém? Glória a Deus. Bom estarmos juntos mais uma vez e nesse clima agradável, dia chuvoso, e tudo isso faz parte do cuidado que Deus tem para com cada um de nós. Pastor Marcílio, uma alegria muito grande tê-lo conosco nessa noite, irmã Vanessa, este casal abençoado, e por quem nós intercedemos. A igreja esteve em oração pelo pastor Marcílio e a sua presença aqui alegra o nosso coração. Foi muito bom ouvi-lo, aniversário da igreja, o vídeo, e saber do carinho que o nobre pastor tem para com essa igreja, né? E avisar que o pastor Marcílio ontem foi reeleito presidente da Associação Centro-Sul Piauí. Pastor Marcílio, é uma alegria receber, que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Quero registrar também a presença do irmão José Costa, o irmão José que esteve aqui já na semana passada, né? Está acompanhado da sua esposa, uma alegria tê-lo aqui. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu quero chamar a atenção inicialmente a alguns lembretes importantes. Próximo fim de semana, sexta, sábado e domingo, nós teremos o treinamento de liderança. Vai ser na sexta à noite, no sábado a partir das 3 da tarde, sábado tarde e noite. Começa às 3 da tarde, 6 horas a gente para um lanche e continua, né? E encerrando no domingo de manhã. Você que ainda não fez sua inscrição e que deseja participar, você tem até amanhã, né? Então, lembrando que o valor que está lá, não é o valor de R$80, não é o valor de R$100, digo, é R$80 a inscrição. Aqueles que tiverem os 80, amanhã nós já vamos, então, também divulgar no grupo aí o número do Pix para você depositar, os que já tiveram os 80. Aqueles que fizeram a sua inscrição e que tem só 50, pode mandar também, né? Nós vamos receber o pastor Miguel, que é professor do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, de Recife. E também a irmã Lúcia, ela é irmã de Brasília, vai ministrar o curso de Libras. O curso de Libras é só no sábado, tarde e noite. É só durante o sábado, né? Se você ainda não fez a inscrição para o curso de Libras, que a inscrição é R$30, você pode também fazê-la até amanhã. Então, amanhã nós precisamos enviar todos os nomes. É o curso que tem como objetivo equipar os santos, equipar o povo de Deus para a realização da obra do ministério. Lembrar também que na terça-feira a nossa programação é o PGM na praça. Os nossos PGMs vão estar se reunindo de 2 em 2 ou 3 em algumas praças da cidade, e é o encontro para oração, louvor, pregação da palavra e abordar as pessoas que forem passando, entregando o folheto. Trabalho então de evangelismo
de oração, louvor e pregação da palavra nas praças da cidade. Já colocamos lá naquele grupo de liderança como ficou definido. Mas se você não olhou lá, deixa eu repetir aqui. Grupo Restauração, Libertação e Família da Fé, lá na praça do bairro Santa Luzia. Os PGM jovens vão estar na Praça do Relógio. Os 3 PGM jovens. E o grupo Luz do Mundo e Pescadora de Homens na Praça do Gavião. Unidos da Fé e Ebenezer, lá na Praça da Rodoviária. Buscando Almas e Atalaia, ali na praça, aqui na praça do bairro Aldeia, ali perto daquela praça ali onde tem a Secretaria de Saúde. Buscando Almas e Atalaia. Heróis da Fé e Intimidade com o Pai, ali naquela praça Major Toinho, que é a praça ali da Mega Veste. E Semeadores e Firmados em Cristo, lá no Monumento das Onças, na saída para São Lourenço. Então vamos ter esses encontros para abençoar a cidade e para orar pelas pessoas e abordar com o Evangelho as pessoas que forem passando. Deixa eu lembrar também que a comissão de indicação de nomes para a nova diretoria tem uma reunião depois do culto. E também, depois do culto, eu quero ter uma reunião com toda a liderança da igreja, a diretoria e os líderes de PGM. Teremos uma reunião também logo após o culto. Esses lembretes importantes para que algumas coisas que precisamos direcionar nesta reunião. Eu agora, Davi, lembrando aqui o Ministério Infantil, né, que já podem se direcionar para professores lá para o culto infantil. Quantos aqui, em algum momento, já pensaram em desistir? Desistir de batalhar. Desistir em relação àquela situação que você já tentou algumas vezes e não deu certo. O texto se encaixa muito bem nesse assunto. E ele, dentre algumas verdades, ele nos deixa claro que nós não sofremos sozinhos. Nós não estamos sós nesse rol do sofrimento ou das pressões que vivemos. Ele deixa claro que existem outros cristãos passando pelo mesmo sofrimento no mundo. Eu quero destacar algumas verdades, mas antes eu preciso dizer que esse texto foi escrito pelo apóstolo Pedro e direcionado aos cristãos, direcionado à igreja. A igreja aos cristãos judeus que no momento estavam dispersos ou espalhados e que enfrentavam perseguições. A palavra do apóstolo Pedro é no sentido de confortá-los, é no sentido de ajudar a enfrentar tais pressões. A palavra do apóstolo Pedro tinha como foco fortalecer aqueles cristãos em meio a momentos tão difíceis e que eles estavam sendo levados a enfrentar tantas lutas. E o apóstolo, em sua escrita, ele relata essas dores e sofrimentos, deixando bem claro que as dores, que os sofrimentos, que as preocupações ou as pressões, elas são ingredientes que fazem parte desta caminhada, a caminhada da esperança da glória. A nossa caminhada cristã, ou a vida cristã, esses ingredientes fazem parte dessas coisas. E ele relata algumas verdades que chamam a nossa atenção sobre a necessidade de resistir e não desistir. A necessidade de persistir e não desistir. A necessidade de continuarmos firmes. É possível que alguém que está aqui nessa noite já tenha pensado em desistir ou esteja pensando. Talvez alguém que ao longo dessa semana tenha sofrido certas pressões e aflições e que chegou a pensar em desistir. Esta palavra é para você, meu querido irmão,
nobre amigo, essa é uma palavra de Deus para você. E para resistir e não desistir, é preciso algumas coisas, e eu chamo sua atenção para essas verdades no texto. Para não desistir ou para persistir, é preciso render-se a Deus. Render-se a Deus. Os versículos 6 e 7 expressam muito bem essa verdade. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Há um Deus poderoso, há um Deus soberano, há um Deus presente, há um Deus que age, há um Deus que tem o controle de tudo e de todas as coisas. E nesses 2 versículos, nós somos convidados a nos render a Ele. E é bem verdade que há momentos em que a melhor, ou diria, em que a única coisa a fazer é nos render ao Senhor. É nos colocar debaixo da poderosa mão de Deus. Há momentos que isso é a única providência, ou essa é a única providência que nós precisamos, o que devemos fazer. É nos colocar debaixo das mãos do Senhor. É nos render a Ele. E essa rendição significa entrega. Essa rendição significa submissão à sua vontade. Essa rendição significa aguardar o agir do Senhor. Essa rendição significa, às vezes, ficarmos quietos, calados, esperando a manifestação de Deus. E Ele manifesta-se na hora certa. Essa submissão, ela precisa acontecer de 2 formas, como o texto nos orienta. A primeira delas é humilhar, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus. Esse humilhar aqui significa nos posicionar debaixo da mão do Senhor. Significa entender que o nosso lugar é debaixo das mãos do Senhor, onde vamos encontrar a devida cobertura de que precisamos. Esse humilhar aqui significa nos colocarmos debaixo das mãos do Senhor, onde nós vamos encontrar a proteção. Significa que nós não devemos agir contra o direcionamento do Senhor, contra a vontade do Senhor ou contra os propósitos de Deus. Significa não querer medir forças com o Senhor. Significa, em meio às lutas e às pressões, não murmurar, não desobedecer, não fugir do Senhor. Esse humilhar significa nos colocarmos em total e completa obediência ao direcionamento do Senhor. Se não nos colocarmos, ou quando não nos colocamos debaixo da potente mão de Deus, ou quando nós achamos que sabemos e que podemos resolver, e quando nós entendemos isso e tentamos fazer alguma coisa para amenizar a nossa dor ou resolver a situação, o fato é que a coisa fica pior. Eu tenho certeza que muitos, se não todos, já viveram ou já vivemos situações em que tentamos agir fora da ação de Deus ou fora da mão de Deus. E as coisas tomaram um rumo pior do que o que estava. Precisamos nos colocar debaixo da potente mão do Senhor. Debaixo da mão de Deus. Protegidos pela obediência. Protegidos pela rendição. Protegidos pela submissão à vontade do Senhor. Entendendo que o nosso Deus que nos protege, que nos guarda, que nos segura debaixo das suas mãos, Ele tem um direcionamento certo. E Ele continua com o controle de todas as coisas.
E quando passar a tempestade, Deus vai te colocar em evidência no lugar de fato em que Ele quer. Então, há momentos, e se você vive esse momento, é preciso tão somente se colocar debaixo das mãos do Senhor. Esperar a manifestação de Deus na sua vida. Uma outra forma de nos render ao Senhor é confiar no seu cuidado. É o versículo 7. Lançando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. É preciso nos lançar aos pés dEle. É preciso lançar diante do Senhor toda a ansiedade, todo medo, toda preocupação. É preciso aprendermos a deixar os fardos pesados aos pés do Senhor. Lançar, e eu falava com uma pessoa essa semana, e eu dizia para ela sobre lançar, e ela dizia, pastor, e eu preciso aprender a lançar e deixar lá. Há momentos em que fazemos isso, em que nós lançamos sobre Deus, e fazemos isso até em oração. Senhor, eu coloco isso diante do Senhor, aí deixamos lá. Aí passa 2 dias, a gente não vê solução e pega tudo de volta. E vamos e continuamos a vida nos debatendo com essas questões em que deveríamos ter deixado lá. Aquilo que você já colocou aos pés do Senhor, aquilo que você já lançou sobre Deus, deixe lá. Porque Ele tem cuidado de nós. E Ele cuida. Deus tem os meios e os recursos para cuidar de nós. Deus cuida de nós através da sua palavra. Deus cuida de nós através do Espírito Santo que nos consola. Deus cuida através da igreja. Deus cuida através da palavra de um irmão. Deus cuida através da pregação. Deus manifesta o seu cuidado sobre nós através de situações que nós não sabemos o que fazer e Deus mostra o direcionamento. Ele cuida o tempo todo. Lancemos sobre Ele toda a ansiedade. Ele tem cuidado de nós. Ele cuida quando estamos bem. Ele cuida quando estamos doentes. Ele cuida na hora da dor. Ele cuida quando não sabemos o que fazer. Ele cuida da família. Ele cuida da igreja. Ele cuida de tudo aquilo que foge ao nosso controle. Ele cuida em todos os momentos. E Ele está cuidando de você agora. Em meio a essa situação, Ele está cuidando. Situação em que você não sabe o que fazer ou que não depende de você. Em que você até já tem esperado, mas não depende de você, o que você pode fazer é esperar. Então espera, porque Deus está cuidando. Deus cuida o tempo todo. Deus cuida na vida e cuida até na morte. Já contei uma historiazinha aqui, e eu repito aqui, tenho certeza que ela se encaixa muito bem, alguns não conhecem, a história do João. Um irmão crente piedoso, servo de Deus, já de idade avançada, estava internado, passou muito tempo internado no hospital, servo de Deus, crente de mão cheia, e ali, muito tempo internado, todos os dias, ele fazia sua oração, já altas horas da noite, ele não podia falar muita coisa, e ele só falava assim, Jesus, aqui é João, e dormia. Todos os dias ele orava assim, Jesus, aqui é João. Um dia, na noite ele fez isso, na manhã seguinte, o irmão João tinha partido para a glória. A pessoa que estava internada ao lado dele, ele testemunhou assim, todos os dias eu ouvia ele dizer assim, Jesus, aqui é João. E ele disse, ontem à noite eu ouvi uma voz que dizia, João, aqui é Jesus. Na hora de partir, Jesus estava lá, estava presente. Ele cuida de nós o tempo todo.
E é por isso que o salmista expressa no Salmo 42:5, porque estás abatida, ó minha alma, e te perturba dentro de mim, espera em Deus. Pergunta que nós precisamos fazer de vez em quando. Por que está abatido? Ou por que eu estou preocupado? Por que eu estou aflito? Espera em Deus. Alma minha, espera em Deus. Eu não preciso ficar abatido. Eu não preciso ficar preocupado. Eu não preciso me tornar escravo do medo. Eu não preciso me tornar escravo das aflições, das tribulações. Eu preciso entender que o meu Deus está cuidando, que Ele está presente. Resistir é entender isso. Resistir é você levantar de manhã e mesmo que esteja enfrentando dores, e às vezes acontece isso, dores físicas, dores na alma, dores espirituais, é você acordar e mesmo que a coisa não esteja bem, você chegar para o Senhor e dizer: Senhor, está doendo, está difícil, mas eu confio em Ti. Senhor, eu não sei o que fazer, mas Tu és o meu Deus. Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos e o meu coração estão voltados para Ti. Ou como disse o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Resistir é você saber em quem você crê. Resistir é nunca duvidar. Resistir é entender que nós estamos debaixo dos cuidados de um Deus todo-poderoso que olha para nós. Resistir é entender que o Senhor cuida, que o Senhor protege. E é o que de fato nós precisamos para enfrentar os embates do dia a dia. Para resistir e não desistir, precisamos nos render ao Senhor, nos render à sua palavra, nos render em obediência e nos render ao seu cuidado. Renda-se aos cuidados do Senhor. Você não sabe o que fazer, mas Deus sabe. Deus está cuidando. Confia e entrega, porque Deus está sempre cuidando de você. Amém? Para resistir e não desistir, é preciso não ceder ao diabo. Não ceder às pressões do diabo. Versículos 8 e 9. Sede sóbrios e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem devorar. Aqui, o apóstolo Pedro alerta os seus leitores a serem vigilantes, a estarem atentos, a estarem de olhos abertos. E eu diria a você, meu irmão, é preciso estar com os olhos abertos, principalmente nesse tempo. Vivemos tempos difíceis e o nosso adversário, ele continua procurando a quem tragar. Ele continua agindo e é preciso estarmos vigilantes, é preciso olhos abertos, é preciso discernimento para não se tornar presa fácil ao diabo, para não sermos tragados pelo diabo. É preciso estarmos atentos. No versículo 8, o apóstolo Pedro nos mostra algumas verdades sobre o diabo. Olha o que ele diz aí. Primeiro ele diz que o diabo é o nosso adversário. É o nosso adversário. Ele diz que precisamos ser sóbrios, vigiar, porque o diabo é vosso adversário. Ele é o nosso adversário. Ele é inimigo. Embora, às vezes, ele não se apresente como inimigo, mas ele é inimigo. Às vezes ele se apresenta de maneira convidativa, de maneira atrativa. Ele não aparece, ele não vai se apresentar com o tridente ou com o garfo na mão. Ele vai se apresentar de maneira atrativa. Ele vai se apresentar exatamente como uma solução àquela situação na qual você não sabe o que fazer. E às vezes ele se apresenta como uma possível solução. Embora ele se apresente às vezes em
trajes de amigo, mas é inimigo. Embora às vezes ele use palavras de amigo, mas é inimigo. Embora às vezes ele se apresente trazendo uma possível solução, mas ele é inimigo. Cuidado. Abra os olhos. Abra os olhos. Às vezes ele parece inofensivo. Às vezes ele parece que é amigo, mas é inimigo. É o inimigo contra quem nós devemos combater. Às vezes ele nos traz sugestões. Ele traz sugestões interessantes à nossa mente. Sugestões de amigo, mas é inimigo. E é preciso discernimento para ver as suas artimanhas, as suas astúcias. O texto ainda diz que, além de ser o nosso adversário, ele anda em derredor. Como ele mesmo respondeu ao Senhor na ocasião, lá no episódio do livro de Jó, quando Deus pergunta de onde vem, e ele diz de rodear a terra e passear por ela. Ele anda em derredor. Ele anda em busca de uma brecha. Ele anda vagando. Ele anda olhando para a sua vida, procurando meios de se aproximar de você, procurando formas de chegar até você. E às vezes, no meio de uma pressão tamanha, ele apresenta as sugestões. Há quantas pessoas que estiveram enfrentando grandes problemas, problemas para os quais não tinham solução. E para pessoas assim, o diabo muitas vezes se apresentou dizendo: a tua situação não tem jeito, tira a tua vida. E há quantos que fizeram isso? Há quantos que fizeram? Ele anda em derredor, oferecendo sugestões. É preciso fechar todas as brechas. Feche as brechas na sua vida. Feche as brechas na sua casa. Resista. Se você sabe que determinada coisa é errado, é pecado, não brinque com isso. Brincar com o pecado é ceder ao inimigo. É abrir não somente brechas, é abrir portas para a sua ação na vida. Por isso é preciso cuidado. O texto ainda diz que ele ruge como leão. Ele ruge como leão. Ele faz o seu bramido. Ele faz o seu barulho. Nós sabemos, e ele sabe, que Jesus é o verdadeiro leão. O leão da tribo de Judá. Mas ele faz barulho. Ele ruge como leão, tentando assustar. Tentando assustar. Mas o nosso leão, o leão da tribo de Judá, é o verdadeiro leão todo-poderoso. O diabo, quando ele ruge como leão, essa é mais uma das suas astúcias no sentido de criar medo em você. No sentido de criar medo na vida do cristão. O texto ainda diz que ele anda procurando a quem tragar, procurando a quem devorar. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Ele não quer brincar. Não. Ele não quer brincar com ninguém, ele quer destruir. Até porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para devorar. E é isso que ele procura fazer, é devorar. Em nenhum momento ele quer o nosso bem. Em nenhum momento ele quer o seu bem. Embora, como disse no início, ele venha bonzinho e atrativo, mas em nenhum momento ele quer o nosso bem. Ele quer tragar. Ele quer devorar. E essa ação do diabo, ela se dá de pelo menos 4 formas. Se dá através da tentação. Uma das ações do diabo é a tentação. Ele tenta e o seu propósito com a tentação é levar
o ser humano, é levar o crente ao pecado. As suas ações, então, são tentação, opressão. Ele oprime as pessoas. Ele causa, ele traz aflições. Ele traz opressão, ele traz tribulação. Ele quer deixar as pessoas ao chão. Tentação, opressão, possessão. É quando ele entra na pessoa. É quando ele assume a direção. É quando ele toma conta das faculdades mentais de alguém. É quando ele entra na pessoa. Tentação, opressão, possessão e também obsessão. A obsessão é quando ele coloca uma ideia fixa na mente de alguém. Às vezes ele coloca uma ideia fixa na mente da pessoa dizendo para não perdoar o fulano de tal. Às vezes ele coloca uma ideia forte, uma ideia decisiva, fixa na mente de alguém, como ele colocou na mente de Saul para tirar a vida de Davi. É como se fosse aquela obsessão de Saul para tirar a vida de Davi. O inimigo coloca na mente das pessoas ideias fixas. Ideias fixas de tirar a própria vida. É preciso estarmos atentos em relação a essas ações do diabo. E para vencer, o versículo 9 diz que é preciso resistir-lhe. Resistires firmes na fé. Uma palavra que se encaixa perfeitamente nessa palavra de Pedro, é o que Tiago diz em Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É preciso resistir. Para persistirmos e não desistir, temos que estar firmes. Firmes na fé e não ceder às pressões do diabo. Resista. Não se amedronte. Não se entregue. Não desista de batalhar contra ele. Resista. Ele faz de tudo para lhe devorar. Mas é preciso resistir. É preciso ficar firmes. No hino 475 do cantor cristão, no coro diz: vamos crentes, vamos já avantes, firmes sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante e vai conosco o general capaz. Nessa luta contra o diabo você não está só. Jesus Cristo está com você. O Espírito Santo que está em você há de capacitá-lo para ser vencedor nessa batalha contra o nosso arqui-inimigo Satanás. Não ceda às pressões do inimigo. Não ceda à tentação. Resista. Não brinque com ele, mas também não tenha medo. Confie no Senhor. Sujeite-se à vontade de Deus e fique firme. Não entregue os pontos. Não desista, porque o Senhor está conosco. Amém? E para estarmos firmes, para não ceder, cadê a imagem aí, Luiz? Para não ceder, ainda é preciso a convicção de que Deus tem um propósito em tudo. É preciso a convicção de que Deus tem um propósito. E o versículo 10 é extraordinário. O versículo 10 diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Esse versículo, o apóstolo Pedro deixa claro que Deus não abandona os seus no meio da luta. Esse versículo nos deixa claro que Deus não abandona no meio da pressão, no meio das dores, no meio das aflições. Deus não abandona. Ele tem e mantém o controle de todas as coisas. Ele tem e mantém o controle de cada detalhe de nossas vidas. Cada detalhe de sua vida está
nas mãos do Senhor. E Ele quer o nosso melhor. É importante, é necessário termos essa convicção de que Ele quer o nosso melhor, de que Ele quer o nosso bem. E se no versículo 8 o apóstolo Pedro mostra algumas verdades sobre o diabo, aqui no versículo 10 ele mostra algumas sublimes verdades sobre Deus. Primeira verdade que ele coloca sobre Deus no versículo 10 é que Ele é cheio de graça, o Deus de toda graça. Deus é cheio de graça. No meio das piores lutas, no meio das maiores pressões, no meio das dores mais terríveis, Deus nunca vai nos deixar faltar graça. Deus vai providenciar a graça à nossa vida. E essa graça de Deus em nossas vidas, nas horas difíceis, às vezes ela é manifesta através de uma pessoa que está ao seu lado, que cuida de você. Às vezes através de alguém que vai te visitar e traz uma palavra que toca profundamente o teu coração. Deus, às vezes, manifesta a sua graça mostrando uma saída onde não havia. Deus manifesta a sua graça trazendo-nos a solução que nós, de fato, precisávamos. Isso porque Deus é cheio de graça e estará sempre conosco nas lutas, nos desafios, nos embates, sempre vai ter graça. E é por isso que foi pensando nisso e considerando essa verdade, foi dito a Paulo pelo próprio Senhor: a minha graça te basta. E quando ele diz a Paulo, a minha graça te basta, no meio dos maiores espinhos, quando ele diz a minha graça te basta, ele está garantindo, a minha graça não vai faltar. Você está enfrentando situações espinhosas, está difícil, está doendo, não sabe o que fazer, nunca vai faltar graça, e a graça de Deus nos basta, porque a graça nos sustenta, a graça nos põe de pé, a graça está sempre presente. Eu ouvia essa semana o testemunho de uma irmã que, numa situação em que a filha estava doente, ela dizia: eu não consigo, aquela irmã dizia, eu não consigo sair de perto, eu não consigo sair de perto dela, eu estou sempre ali, atenta, de olhos abertos, eu não durmo. Manifestação da graça do Senhor, do cuidado, o cuidado de Deus. Deus manifesta a sua graça através de pessoas que Ele coloca ao nosso lado, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos encaminhar, para nos trazer soluções em situações que muitas vezes nos são muito espinhosas. Outra verdade sobre Deus que Ele coloca aqui é que Deus nos chama ou nos chamou para algo maior. Ele diz: o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou para a eterna glória. Em Cristo Jesus vos chamou para a eterna glória. Deus nos chamou, Deus chama, Ele nos chamou e Ele continua chamando. Através de Cristo Jesus, Deus nos chamou. E o chamado de Deus não é só para passar uns dias com Ele. Deus não chamou você só para você passar uns dias com Ele, não. Deus não chamou você só para você assistir cultos na igreja, não. Deus nos chamou para algo maior, Deus nos chamou para algo melhor. Em Cristo Jesus nos chamou para a eterna glória. Ele nos chamou para algo permanente. Ele nos chamou para algo que está além da vida e da morte. Ele nos chamou para algo que ninguém pode apagar, que ninguém pode tirar de nós. A sua eterna glória. Quando Pedro usa a expressão que ele nos chamou para a sua eterna glória, ele está falando da salvação, da vida eterna que há de se manifestar na ocasião da glorificação, quando o Cristo voltar. Deus chamou você para algo permanente, para algo eterno, para algo que o diabo, com toda a sua astúcia, não pode tirar de você, que é a salvação, que é a vida eterna,
que é a preparação para um dia encontrar-se com o Senhor em glória. Deus nos chamou para algo maior. Portanto, não desista. Não desista, porque Deus tem algo muito maior para você. Deus tem algo maior. Continue firme, mesmo com lutas e dores, continue firmes. Outra verdade sobre Deus, em relação ao seu propósito sobre nós. Diz o texto que o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus o chamou para a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Você não está passando o que está passando por acaso. Nós não passamos o que passamos por acaso. Há propósito nisso. Deus sempre sabe o que está fazendo. E precisamos, em meio a isso, resistir, persistir e não desistir. O texto diz uma coisa interessante. Depois de haver padecido um pouco, Deus põe limite ao sofrimento. Deus põe limite à tentação. Deus põe limite à pressão. Deus põe limite às dores. Diz o texto, depois de haver padecido um pouco. O sofrimento, a situação difícil, é limitado pela ação de Deus. Deus tem o controle. E essas situações vão até onde Deus permite. E até quando Deus vai permitir? Deus vai permitir até que seus propósitos se cumpram. E qual é o propósito? Nos tornar melhor, nos aperfeiçoar, nos fortificar, nos firmar, nos fundamentar. O propósito de Deus é sempre nos tornar melhor. Essa situação é para te tornar melhor. É para te tornar cada vez melhor. Deus tem propósitos maravilhosos em relação a você. Ele está trabalhando em sua vida. E Ele quer tornar você uma pessoa melhor. Um crente melhor. Um pai melhor. Uma mãe melhor. Um filho melhor. Deus tem propósitos em relação à nossa vida e os seus propósitos, ou o seu propósito é nos tornar cada vez melhores. É preciso pôr os olhos no Senhor, pois Ele sempre sabe o que está fazendo. Resista, persista e não desista. Não desista. Se falta emprego, está faltando emprego, creia e resista. E se você perdeu o emprego, não desista, ore e busque outra oportunidade. Se falta o companheiro ou a companheira, ore, peça ao Senhor e se coloque debaixo da potente mão de Deus. Está faltando o amor da sua vida? Se coloca debaixo da potente mão de Deus, ora e espera no Senhor. Se as coisas estão difíceis e você não sabe o que fazer, Deus sabe, busque a Ele. Se você perdeu alguma coisa, creia que Deus pode suprir. Creia que Deus continua querendo o melhor para você. Se o seu filho, a sua filha, o seu marido, alguém da sua casa foi para o mundo, se afastou, não desista de orar. Continue orando. Se a sua fé está acabando, pede a Deus para fortalecer a sua fé. Se tem alguém doente, não desista de buscar a cura. Há uma enfermidade na família, creia no poder de Deus e busque a cura. Se você está frio na fé, não desista de vir para a igreja. Não desista de buscar ao Senhor. Se o sofrimento é tamanho e você não sabe o que fazer, saiba que Deus põe o limite. Deus já pôs limite ao sofrimento. E Ele vai ajudar você a ficar de pé até chegar a hora da manifestação de Deus. Se falta ânimo, não desista de buscar ao Senhor. Se está muito difícil, lembra das palavras de Jó. Em meio a tudo isso, eu sei que o meu Redentor está vivo e que no fim se levantará. O teu Redentor, o teu Salvador,
o nosso Deus está vivo e há de se levantar e há de se manifestar e vai trazer a devida solução. Não desista de crer, não desista de orar, não desista de confiar, não desista de batalhar, não desista de buscar soluções, não desista de amar, não desista de esperar, não desista de trabalhar, não desista de lutar por aquilo que lhe é precioso na vida. Não desista da própria vida. Persista. Levante-se. Olhe para o Senhor e saiba que Deus ainda tem planos maravilhosos em nossas vidas. E a principal razão porque nós não devemos desistir é porque Deus nunca desiste de nós. Ele não desiste de você. É preciso confiar. É preciso entender que Deus sempre quer o nosso melhor. Então, não desista, resista e persista, porque Deus está com você. A Ele seja a honra e a glória. Amém? Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Apresenta diante do Senhor aquela situação que está para lhe fazer desistir. Apresenta para o Senhor. Pede a Deus para que cuide dessa situação. Coloca diante do Senhor. Saiba que o nosso Redentor está vivo e está agindo. Não veio sobre nós nenhuma provação que não seja humana. Deus é fiel e não deixará que sejamos tentados acima das nossas forças. Com a provação, Ele mandará um meio de escape. Que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda, o ardor da traição, uma quebra de aliança, é raiz da ingratidão. Se alguém estar assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, recompensa vem sem demora. Vamos orar. Quero convidar o pastor Marcílio a estar orando, apresentando então as nossas vidas, sua vida diante do Senhor.
Depois da oração, estaremos encerrando o culto nessa noite. Graça e paz. O pastor me permitiu dar uma palavra. Eu quero mencionar duas coisas. A primeira é parabenizar a nossa igreja, a primeira igreja batista em São Raimundo Donato, pelos seus 30 anos. Eu tive o privilégio de estar aqui naquele dia em que essa igreja foi organizada, propriamente dito. 30 anos atrás eu tinha 16 anos. E louvo a Deus pelo desenvolvimento da igreja, pela maturidade espiritual da igreja, pelo crescimento da igreja em todos os aspectos. E eu bendigo o nome de Cristo, porque eu tive o privilégio de nascer aqui nessa igreja, de dar os primeiros passos na fé cristã aqui, de ser alimentado aqui, nutrido para a vida inteira. E até hoje a gente tem como base aquilo que aprendemos aqui, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, eu quero glorificar a Deus porque os irmãos oraram por mim enquanto eu estava atravessando o vale da sombra da morte. Enquanto eu estava ali, doente, internado, 19 dias internado, dos quais 13 dias na UTI do Hospital São Marcos, em Teresina, senti Deus, como acabamos de ouvir aqui na mensagem, Deus cuidando de mim. E eu acredito que foi as orações que os irmãos dirigiram a Deus em favor de mim. E aprove Deus deixar-me viver um pouco mais entre os amados irmãos e os amigos. O final de todas as coisas é a vontade de Deus, soberana, imutável. Se eu tivesse ido para a eternidade, eu estaria agora com Cristo. E os irmãos estariam dizendo, rapaz, já faz 4 meses que o Marcílio morreu. Mas aprove Deus me deixar viver um pouco mais e até quando Ele quiser a gente viver aqui. Mas enquanto vida eu tiver sobre a face dessa terra, eu quero viver para a glória da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E eu devo muito a Deus o que essa igreja, ao longo de todos esses anos, tem feito por mim, desde a minha tenra idade. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor pela palavra que acabamos de ouvir, e orar pedindo ao Senhor que nos ajude a resistir para não desistir. Os irmãos que puderem ficar de pé, fiquem de pé, nós vamos orar. Amantíssimo Deus e Pai, Tu és amoroso, bondoso, longânimo. Todas as coisas boas que nos acontecem vêm do Senhor. Meu Deus, obrigado por estar aqui nessa noite. Obrigado, meu Deus, porque eu tenho plena convicção que o fato de estar aqui hoje com a minha esposa, com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus sobrinhos, com os meus irmãos em Cristo Jesus, tudo isso, ó Deus, reconheço, bênção do Senhor, e por isso eu te glorifico. E agora, meu Deus, eu te suplico que o teu Santo Espírito, no transcurso desta semana, nos faça lembrar do que nessa noite ouvimos. Ó grande Deus, nós oramos que o teu Santo Espírito nos ilumine, para que em toda e qualquer situação da vida possamos resistir, para não desistir jamais, para não retroceder jamais, sobretudo, não desistir da fé, não apostatar da fé. Ó grande Deus, nós oramos
agradecidos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Deus nos conduza em paz. Em nome de Jesus, nos conceda uma semana abençoada. Lembrando aos líderes para já vir aqui para frente da nossa reunião. Você só ouve falar, mas nunca aconteceu.